Daqui a pouco eu vou voltar a falar com a Laís, lá do Distrito de São Luís, mas eu tenho para você agora uma entrevista exclusiva que a nossa equipe fez com a babá do menino Tiaguinho. Lembra que ontem nós trouxemos aqui informação da conclusão do inquérito? O delegado indiciou a mãe e o namorado, a Letícia e o David, por homicídio culposo, sem intenção de matar. A babá, gente, era como se fosse uma segunda mãe, porque o Tiaguinho ficava boa parte do dia com ela, para que a mãe pudesse trabalhar. E ela conversou com a nossa equipe. Na primeira vez que nós conversamos, lá 3 meses atrás, a babá mostrou o rosto. Conversou com a gente várias vezes. Agora ela prefere se preservar. E não quis contar pra gente o motivo, se sofreu ameaça ou não. A Letícia e o David tiveram que, inclusive, mudar de casa para poder tentarem tocar a vida. É exclusivo, é agora aqui no BG. 3 meses depois da tragédia, uma dor que só aumenta e se mistura com a saudade. Você até mudou a posição dos móveis da casa justamente para tentar não esquecer, mas aliviar um pouco dessa dor em relação às lembranças que você tinha com ele aqui. Sim, mudei um pouco para não ter muita lembrança dele, né? Porque a coisa que eu nunca vou esquecer é dele, né? Como fosse um filho para mim, ficava aqui em casa o tempo todo. Ele chegava aqui em casa umas 5 e pouco da manhã e ia embora umas 4h30, 5 horas da tarde. Ele chegava e ia dormir comigo. Ainda tem bastante saudade, né? Muito triste sem ele. É uma coisa que nunca vai passar, né? A dor dele nunca vai passar. A mulher foi a babá de Tiago Vinícius, de 2 anos. Foi com ela que o garoto passou parte dos últimos 3 meses de vida. A mulher conta que mudou até os móveis de lugar depois da morte por conta das lembranças. Mas o que não esquece é a alegria da criança que preenchia a casa. Ele era terrível. Bagunceiro, ele não parava. Ele ficava correndo para lá e para cá. Dormia bastante também, mas ele era bem terrível. Segundo a Polícia Civil, Tiago Vinícius caiu no Ribeirão Três Bocas após ser levado pela mãe e o namorado dela até o Parque da Issaco Ikeda, em junho. Os dois foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A decisão surpreendeu a babá. Pegou eu de desprevenida, né? Porque eu achei que não ia dar nada, né? Acredito que foi um acidente mesmo. Sim, eu acredito que foi um acidente. Foi o descuido muito grande dela, né? Dela e dele, mas eu acredito que foi um acidente. A mãe do garoto teria mudado para o estado de São Paulo após receber ameaças. Eu falei com ela uma vez só, depois de tudo que aconteceu, que ela veio aqui em casa buscar as roupinhas dele. Aí depois eu não tive mais contato com ela. O casal responde o processo em liberdade. A defesa espera que eles recebam perdão judicial, por entender que a morte do garoto já é uma punição. A dor da mãe é muito grande, então o juiz pode considerar, né, deixar de aplicar a pena em razão da dor da mãe, né, porque o sentimento de perca da mãe é muito grande, ela perdeu um filho. E não só da mãe, como também do padrasto, né, porque o padrasto tinha um vínculo afetivo com a criança. Ele estava junto com a mãe desde quando a criança nasceu, né, então ele possui um vínculo afetivo e a dor dela é compartilhada com ele também. Não tenho que falar nada, sabe? Eu acho que a gente tem que pagar porque a gente deve, né? Se for permitido ela ter que ir, ela vai ter que ir, né? Vai ter que cumprir. Lembrando para você que agora o Ministério Público, recebe o inquérito e pode ou não mudar o entendimento.